Fala concurseiro, venha revisar aqui junto comigo, faço convite. Agora vamos falar aqui da organização funcional, tá? Então, estamos falando aqui dos tipos de estrutura organizacional, já falamos da linear. Se você não assistiu ainda, assista, tá na playlist aqui embaixo, né, na parte de noções de administração. Dos tipos de estrutura organizacional, aqui talvez seja o tipo mais cobrado, tá, pessoal? Eu creio que seja o mais cobrado aí pela nossa banca. Pelas outras bancas também, a Quadrix deu para perceber que ela tem uma preferência grande por esse estilo, né? Por esse tipo aqui, tá bom? Então vem comigo, vamos dar uma revisada aqui. Primeira coisa, eu já chamo a sua atenção para dar uma comparada, né? No desenho. Nós vimos aí nos vídeos passados a estrutura linear. No primeiro momento, parece a mesma coisa, né? Mas se você observar, essas setas aqui, elas estão trazendo já muita coisa, trazendo bastante aí, né, diferença. Primeira coisa, perceba que essas linhas ali, pessoal, elas estão direcionando ali a questão do comando, né? Então, você vai ter a especialização ali funcionando. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que você grave aqui, ó, é o seguinte, ó. Essa estrutura, que é a estrutura funcional, ela é baseada na especialização. Então, assim, a linear ela é muito centralizada na figura principal, no alto comando e tal. Aqui você descentraliza melhor essa questão da distribuição das tarefas e tal, né, e tomada de decisão. Então, ela não fica centralizada, você não vai ter uma única linha ali de tomar decisão, de comando. Então, aqui você vai ter a estrutura funcional baseada na especialização, ou o princípio da especialização, tá? E aqui, essa é a primeira coisa que eu quero que você grave, e a segunda coisa é, cada subordinado responde a diversos superiores. Olha que interessante, né? Lá estava meio centralizado ali, né, na figura lá principal, cada um especializado em uma determinada área. Então, você pode ter aqui, por exemplo, pessoal, ó, esse diretor aqui, ele pode ter como subordinado aqui, ó, esse gerente aqui, além daqueles que ele já teria. Esse gerente aqui, ele pode responder não só a esse diretor, mas a esse diretor aqui também, tá? Então, essa única figura, ela pode ter mais de um chefe ali, mais de uma pessoa para ela poder, né, ter como referência ali, beleza? Então, você vai ter um negócio meio intersetorial aqui, coisa que nós não temos lá na linear. Lembra que na linear era cada um no seu quadrado? Aqui não, aqui você pode ter uma figura daquela, né, tendo a linha de comando ali, não só dentro daquela estrutura que está abaixo dela, verticalizada, mas horizontalizada também. Então você tem aqui um direcionamento também para as laterais, em vez de ficar centrado apenas na parte de baixo, verticalizado, tá? Então, das primeiras coisas, né? Diversos superiores, isso aqui é importante porque muitas questões vão trazer isso, ó. Baseado na especialização, diversos superiores, tá? O que mais que nós temos, pessoal? Essa é a estrutura mais comum na administração, né? E até mesmo na administração pública, é a mais comum que a gente tem por aí, tá? E aquela que se encontra uma chefia para cada função, por isso funcional, né? Uma chefia para cada função. De modo que os subalternos fiquem sob o comando de mais de um chefe, ou seja, você vai ter mais de um chefe. Então, isso nós não temos lá na linear. Então, já é uma diferença grande aqui para você matar as questões de prova. Falou em mais de um chefe, não pode ser a linear. Falou em mais de um chefe, provavelmente será a funcional, tá bom? Beleza. Aí, pessoal, ó, aqui nós teremos o quê? Subordinação múltipla, que é tudo isso que a gente falou, né? Subordinação múltipla, né? Não vigora a unidade de comando, ou seja, aqui não vai ter o princípio da unidade de comando, por quê? Porque tem essa múltipla subordinação, tá? Cada chefe é especialista em sua área. Então, a palavra importante aqui, ó, descentralização das decisões, tá? Permite agrupar vários especialistas sob uma única chefia, né? Uma única chefia comum, certo? Permite economia de escala, né? Pela utilização integrada de pessoas, máquinas e produção em massa. Então, dependendo do rearranjo aqui, você pode ter ali economia de escala. Divisão de trabalho entre as tarefas e da execução e de supervisão. A gente vai ter aqui por conta dessa especialização.
Comunicação, pessoal, direta. Lembra daquelas questões que nós fizemos lá da funcional e ele tentava sempre trazer essa palavra, né? Esse termo, né? Comunicação direta, usar o direto aqui, né? Aqui, comunicação direta vai ser na funcional, tá? A funcional vai ter isso como característica. Então, quando ele compara ali, principalmente se a gente for olhar só a funcional com a linear, a comunicação direta é a funcional. A linear nós teremos aquela de cima para baixo, né? Aquela formal. Beleza? O que mais, pessoal? Essa estrutura, que também pode aparecer como departamentalização, como técnica de departamentalização, né, ela dificulta a adaptação e a flexibilização a mudanças externas, né? Então aqui pode aparecer em questões ali também, e isso até pode ser uma desvantagem, né? Essa questão de adaptação à flexibilização, mudanças externas, pois sua abordagem ela é muito introvertida, você especializa aqui dentro, né, e você passa a perder um pouco da noção do todo, né? Então essa pode ser uma desvantagem aqui também, né? Pois não percebe nem visualiza o que acontece fora da organização ou fora de cada departamento. A chefia ali dentro ela pode perder uma noção do todo, tanto do todo entre departamentos como na parte externa da organização. Ela é indicada para circunstâncias estáveis, então perceba que essa questão de ser indicada para circunstâncias estáveis é não só a funcional, mas a linear também era, né? Com poucas mudanças, que requerem um desempenho constante de tarefas rotineiras. Pessoal, isso aqui é comum, isso tanto na linear quanto na funcional. Mas vocês vão perceber que muitas questões da funcional vão trazer essas características aqui, né? E trazendo certinho, tranquilo, tá? Tranquilo, porque são características comuns aqui, né, em relação à linear e à funcional. Mas eu vejo aparecendo muito mais na funcional esse tipo de característica, tá bom? Vantagens, pessoal, comunicação direta, como eu já falei, esse é um problema que o outro, né, é um problema da linear, que aqui não vai ser um problema. Comunicação direta, rápida, sem interferência. Descentralização nas decisões, então, mais agilidade, né, mais pessoas para tomar decisão. Permite economia de escala, torna mais eficiente o uso de recursos, cria condições para centralizar o processo de tomada de decisão, ali setorial, né, nos setores, né. Facilita a direção unificada e controle da organização aos administradores de topo. A coisa acontece, né, desafoga um pouco, possibilita o aperfeiçoamento de funcionários e administradores nas suas funções. Por quê? Porque você vai especializar, né? Agora, desvantagem: submissão a autoridades diferentes pode gerar situações de contradição, né? Porque cada um pode pensar de um jeito, um fala de um jeito, encaminha um direcionamento, o outro fala, não, mas desse jeito não era para ser não, e aí é um conflito de ideias ali entre aqueles chefes, né? Os chefes tendem a pensar apenas na sua área de atuação e perdem a visão do todo, então isso vai ser uma desvantagem. Pode gerar conflitos na organização, até por conta disso também. Crescimento interno mais difícil, os especialistas podem competir entre si, aumento de conflitos internos, estimula uma visão limitada dos objetivos organizacionais, ou seja, você fica muito focado só dentro da sua área e perde aquela noção do todo, né? Dificulta a coordenação e comunicação entre departamentos funcionais, tá? Diminui a velocidade de resposta às mudanças externas por causa da centralização de tomada de decisão, né? Porque fica ali localmente, continua centralizado, só que agora localmente ali, né? O que mais que nós temos, pessoal? É inadequada quando a tecnologia e as circunstâncias externas são mutáveis e imprevisíveis. Por quê? Porque ela justamente ela é pensada aqui para um ambiente mais constante, mais rotineiro, mais estável, né? As duas que nós vimos aí estão nesse contexto. Essas que vão pegar mutabilidade, ambiente imprevisível, são outros modelos que vão agregar modelos, diversos modelos, né? Vai ficar misto, tá bom? Então, ó, principais características aí são essas que eu risquei aqui para vocês e vocês vão perceber isso aparecendo nas questões. Vamos entrar aqui nas questões para vocês perceberem isso aqui agora, ó. Eu trouxe uma questão Sebrasp interessante aqui para a gente olhar, mas o restante é Quadrix aqui. Observe aqui comigo, ó. No que se refere aos tipos de estruturas organizacionais, natureza, finalidade, critérios de departamentalização, julgue o item a seguir. A estrutura organizacional funcional é aquela em que cada empregado recebe orientações de apenas um superior, os quais seguem por via hierárquica do escalão mais alto até o escalão mais baixo.
Olha aí, pessoal, que beleza, né? Você que estudou comigo aqui, você já foi lendo e já sabendo que o item aqui estava errado, né? Porque aqui quando eu falo em funcional, eu estou falando em vários, né? Eu não vou centralizar, eu não vou ter um único superior hierárquico, né? Eu posso ter mais de um. A pegada aqui é que seja mais de um. Então, ó, não tem esse negócio de cima para baixo, né? Do alto escalão para baixo. E também, ó, não tem apenas um superior. Nós vimos aqui no esquema, né, que nós temos aqui, ó, diversos superiores e não um superior. Então, olha que interessante, questão didática boa para a gente treinar. E tem errado justamente por afirmar que é muito centralizado em uma única figura. Isso aqui é o que? Linear. Isso aqui ele está trazendo características da linear. Aqui não. Aqui a funcional seria especialização, diversos superiores, né, e tudo mais. Próxima questão, pessoal. Na organização funcional, as equipes de trabalho são formadas por times. Então, as equipes de trabalho são formadas por times que desempenham papéis diferentes, porém complementares. Então, pessoal, essa questão aqui, ela pode até parecer correta, mas quando a gente completar o estudo aqui nas outras estruturas, nós vamos perceber que esse negócio de usar esse termo aqui, times de trabalhos, papéis diferentes, porém complementares, isso aqui não estará atrelado aqui à estrutura funcional. Eu nem mencionei isso aqui, né? Eu não falei em nenhum momento desse tipo de característica. Por quê? Porque esse tipo de característica vai ser de outra estrutura, vai ser da organização por processos, tá? A organização por processos é que vai trazer isso como características. Então, isso aqui, pessoal, está errado, tá bom? Porque isso aqui vai entrar como característica da outra estrutura. Nós vamos ver em breve, beleza? Aqui ela não trouxe características que nós vimos lá naquela tabela, naquele esquema. Normalmente vai estar ali, né? Vai estar ali ou alguma coisa muito próxima do que foi colocado lá. Essa aqui já fugiu mais, em nenhum momento eu falei de times de trabalho. Aqui você poderia até confundir um pouco com especialização, né? Mas são coisas diferentes aqui. Beleza, beleza? Então vamos lá, pessoal, mais uma aqui para vocês, ó, para a gente fechar esse bloco, não ficar muito extenso, né? Olha só aqui, ó. Apesar de comum, a organização do tipo funcional apresenta algumas desvantagens. Então, desvantagem da funcional, tá? Consideráveis, inclusive. Uma delas está relacionada à subordinação múltipla. Existe subordinação múltipla na funcional? Sim, né? Característica que contribui para a existência de confusão quanto aos objetivos a serem alcançados de modo prioritário. Se você puxar aí o nosso resumo, lá na parte das desvantagens, eu falei isso aqui para vocês, né? Eu falei que dentre as desvantagens a gente tem aquela questão da submissão a autoridades diferentes, muitas vezes pode gerar uma contradição, às vezes contraditórias, né? E que os chefes tendem a pensar apenas nas áreas de atuação, perdendo a visão do todo. Então está sim conectado com o que foi colocado aqui. Então realmente, pessoal, isso aqui é desvantagem, isso é uma desvantagem aí da funcional. Beleza? Tá vendo que eles trazem encaixadinho no nosso quadro resumo? Beleza? Então é isso mesmo, tá? Lembrando que os membros vão receber lá o PDF com o resumo disso aqui, beleza? Com um resuminho ali e com as questões, inclusive comentadas lá no PDF, tá certo? Então, fecho esse bloco por aqui. Agradeço você que ficou aqui comigo até o final. Espero que você tenha conseguido captar a mensagem. Você vai gabaritar, eu tenho certeza, na sua prova. Departamentalização funcional é a mais cobrada, organização, né, funcional, ela é a mais cobrada aí pela banca e certamente vai aparecer na sua prova e você vai chegar mais confiante ainda. Agradeço aí a presença, tamo junto, compartilhe o vídeo, né, dê like aí, se inscreva aqui com a gente e vem comigo que vamos gabaritar a Quadrix aí no seu concurso, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, a gente vai seguir resolvendo questões e aquelas questões também direcionadas ali aos membros. Valeu, galera! Tchau, tchau!